Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o nosso 21º dia de orações e perseverança também, né? E dessa conexão que o grupo se estabelece para um propósito pessoal e também que acaba sendo coletivo, né? Hoje é dia 7/9, apesar de ser feriado aqui no Brasil, estamos perseverando em nossas orações. Uma das coisas que a gente nunca pode desistir é daquilo que o nosso coração deseja. Nosso coração, quando deseja de todo o coração, sem uma intenção de mudar o destino de outros, ou querer que o outro seja diferente daquilo que é, apenas com a intenção de caminhar sobre um caminho que é bom, que é melhor. Muitas vezes, essa intenção que nós temos no nosso coração faz com que o outro sinta e receba aquilo que você tem no teu coração. Então, entende que muitas vezes não é só palavra, às vezes é uma oração é suficiente. Então, eu peço muito a Deus em oração pela vida espiritual da minha filha, né? Porque ao longo do caminho, ela nunca teve o caminho espiritual dentro da igreja, a ponto que o mesmo passo que ela caminhou, eu caminhei. Então, é uma repetição que eu observo. Então, qual foi a repetição? Nós duas batizamos mais ou menos na mesma idade, né? Eu tinha 13, ela estava 12 para 13 anos. Então, eu fiz todo o processo durante 30 dias de estudo contínuo na casa de um senhor, de um paroco, que me auxiliou durante esses 30 dias. O dela, como o processo dela, ela continuaria aqui no Brasil, então isso não aconteceu. Eu só fiz todos os a batismo, primeira comunhão e crisma, porque eu ia embora do Brasil. Então, os processos, a gente entende que existe uma repetição. Então eu percebo por que que ela não foi batizada anteriormente, né? Vindo da família do meu ex, é totalmente católica, né? Toda a família. E nem minha sogra, nem nada, nem meu ex também nunca se manifestou. A ponto de que chegou, acho que durante a pandemia, nós batizamos ela. Então, a gente observa o processo, né? Meu processo é esse todo o tempo de estar em oração, fazendo algumas novenas, alguns processos que eu estava fazendo lá dentro mesmo da igreja. Inclusive, essa oração que eles estão fazendo todos os dias é exatamente pelo caminho dela, para que se abra. E ontem ela iniciou o primeiro dia da catequese. Aí eu, como mãe, eu tinha que estar com ela. Então, entende? Muitas vezes nós desejamos algo para alguém, mas não basta apenas desejar. Então, você também tem que fazer uma parte. A minha parte como mãe poderia ter deixado ela fazer sozinha, mas entende a diferença que é eu estar com ela e ela estar sozinha. Mesmo que seja só como observadora e que eu esteja só ali presente junto a ela, para ela foi totalmente diferente. Quando a catequista deu uma atividade, aí eu falei para ela ler, ela catou e leu toda a parte que a catequista pediu para ela ler. Aí eu falei assim para ela: e se ela pediu para você resumir o que você leu? Ah, então vou ter que ler de novo. E não tinha nenhuma resistência por parte dela. Então precisamos sempre em nosso coração com a intenção de que seja o melhor para ela. Mesmo que talvez isso eu ache que seja melhor, mas eu não sei se realmente é. Então eu preciso confiar.
plenamente, cegamente. Não que ela faça a catequese, mas que isso seja o caminho espiritual dela, se for o melhor para ela. Os pedidos têm que sempre vir sem a intenção de mudar o destino do outro, mesmo que o destino seja dos nossos filhos. A intenção sempre precisa que o caminho se abra. E talvez aquilo que eu veja como algo difícil que está passando ou esteja passando, esse algo difícil é apenas aquilo que ele ou ela precisa passar para que isso se abra e defina. Então, ninguém vai dizer para mim, para Silvana, por exemplo, ah, Sil, você precisou passar por acusações para que você chegasse aqui hoje? Sim, precisei, precisei. E foi isso que me fez crescer. Entende que às vezes a dificuldade, você vê sem saída, você se vê em determinados lugares, é porque na facilidade você não aprende. Primeiro Deus tenta por amor. Ele vai lá e faz por amor a você, te mostra um caminho, e você que se recusa. Então, depois você que precisa seguir nesse caminho, né? Então, a gente sempre precisa entender que os nossos pedidos, independente se for para mim, independente se for para o outro, a gente tem que sempre avaliar esses pedidos, porque esse para o outro nunca pode interferir na vida dele, mesmo que seja a melhor das intenções. Aos nossos inimigos, não lutemos, oremos. A nossa maior luta é a oração. Essa é a nossa maior espada, porque todo o resto nós invocamos São Miguel Arcanjo, que ele vá com a sua espada. Mas a oração sou eu que preciso fazer, dedicar um tempo para que ela aconteça. Então, se nós temos isso dentro de nós, entendendo toda a sacralidade daquilo que estamos vivendo e fazendo dentro da igreja, ao receber a consagração, ao ouvir uma oração, se toda a nossa intenção for dentro deste lugar, entenda, um portal se abre. Então, até mesmo aqueles que não sabem orar, começam a iniciar o processo. A oração muito bem feita e definida, com um propósito interno, ela vai tocando outras pessoas. Vocês se tornando pessoas que oram com mais devoção e mais conexão, vocês vão perceber que até mesmo quando vocês estiverem dentro da igreja, vocês vão perceber pessoas que oram melhor, que oram mais, que têm uma entrega maior, porque isso vai tocando, é como se fosse uma cadeia. Do mesmo jeito que a maldade se propaga, a bondade também. A velocidade é a mesma. Então, quando alguém chega para mim, ah, você viu o que fulano fez e eu estou ouvindo e continua a conversa? Esta é uma pequena porta. E aqui a gente fala, esse é o pecado que eu estou cometendo com o outro. E que se eu não puder agregar e dizer que isso é diferente e que não é assim, ou em benefício do outro, ou defender, se eu não puder fazer nada disso, então que eu me retire disso. Porque ao estar dando continuidade a um diálogo na qual não tem nenhum propósito e valor, é melhor que eu não dê continuidade, porque isso é a brechinha que o meu coração sempre deixa em aberto. Então, são pequenas brechas, pequenas fissuras. Quando a gente vê todos os santos que acometem no mundo, o que eles fazem? Uma vida além de um amor tão profundo pelo próximo que eles podem orar, podem curar,
podem fazer tudo o que Jesus fez em vida, mas tem uma coisa que eles não podem: pedir nada para si, nada para si, nada para os meus, nem para os meus pais, meus irmãos, nem por alguém que eu amo muito. É difícil, né? Chegarmos a esse ponto de abdicar aquilo que amamos, negar aquilo que me foi dado e concedido e que eu faço pelos outros, mas pelos meus eu nem orar posso. E aqui se dá exatamente porque eu vou me perder. Aqui eu vou recordar algo que vocês podem dizer assim, ah, mas nossa, não tem nada a ver. Por exemplo, no Japão, uma pessoa que cometeu um crime, que cometeu qualquer tipo de crime, seja um furto, seja um roubo, qualquer coisa que manchou, ele foi preso por algum motivo. Ah, as três gerações que antecedem e futura, independente da ligação, não podem trabalhar em bancos, em alguns determinados setores públicos também. E por que que isso se dá? E muito menos na polícia, né? Todos os órgãos que regulamentam, que protegem, essas pessoas não podem trabalhar. E se caso isso aconteça, ela perde o direito até do cargo. Não existe brecha. Aí você vai falar, nossa, que rigoroso. Então, para japonês, um japonês que trabalha, por exemplo, no banco, as pessoas ficam, entende? Elas falam, admiram muito, porque a geração tem que estar limpa. Então, isso comete para as gerações que antecedem, para as gerações futuras. Então, por que que eles colocam três gerações? Que é óbvio, mais geração não tem como, né? Então, quando a gente coloca as coisas de Deus, não é diferente. Não é diferente. Então, tudo que eu faço, eu também estou fazendo para as minhas gerações futuras. Eu estou escrevendo na linha do tempo de cada um que ainda está por vir ou que já está aqui comigo. Ou seja, é meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, se eu tenho essa consciência, o que que eu vou fazer nessa vida? O possível para ser a pessoa mais santa possível, para que os meus futuros não paguem pelos meus erros. Pagues apenas por aquilo que eles mesmos fizeram, tomaram como decisão. Então, se eu tiver isso dentro da minha mente, eu sempre vou querer ter o que um ser humano melhor. Um ser humano onde meu filho ou minha filha vai olhar para mim e dizer: ah, a minha mãe é um exemplo, o meu pai é um exemplo. Eu olho para ele, mesmo com todos os erros que ele acometeu durante ao longo da vida, eu faço o que é, ele fez o que é preciso e ele mudou. Então, existe não um ato que eu imponho aos meus, mas como que eu posso dizer? Eu sou um exemplo para ser seguido. E isso é o que nós podemos iniciar o dia de hoje. Nós estamos sendo exemplos para os nossos filhos de quê? Nós estamos sendo exemplos para as futuras gerações de qual maneira? Bom dia, Carmen. Eu não tinha visto que ela tinha entrado aqui. Nos chamamos a uma alta responsabilidade e se pensar nas gerações futuras, exato. Entende? Então, quando nós pensamos nos nossos futuros, né? O quanto isso já toca um pouquinho mais profundo. Então, quando a gente pensa nos filhos, depois a gente pensa nos netos, então a gente já tem um outro amor que interliga com eles
e nos faz pensar o quanto as minhas atitudes afetavam as decisões dos nossos filhos, quanto a minha atitude afetava a relação que, por exemplo, a Angelina tinha com o relacionamento. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, porque as minhas atitudes não foram corretas em relação a isso. Porque o meu casamento não foi um exemplo para que ela quisesse ou desejasse constituir uma família. Então vocês vão entender aquilo que eu errei, eu preciso entender onde foi esse erro e mudar. E fazer com que ela não pague o preço do meu erro. E fazer com que ela veja que isso pode ser diferente. E não importa o que você vai fazer, mas é você que precisa reparar isso. Então, essa consciência que nós vamos trilhando no caminho, ela precisa ser muito consciente para nós, entendendo. É difícil. É difícil. Por isso que os santos sofriam muito com o corpo, porque de verdade é onde fazia eles sentir a dor. E o corpo era onde eles sentiam por tanto amor em relação ao próximo que o corpo deles adoecia. Mas eles não podiam pedir por eles, entende? Então, no caminho de santidade que você vai estar caminhando, é pelo menos que você carregue o seu. Os santos buscavam carregar até o que era, não era deles. Então, quando a gente olha padres, os padres que conseguem alinhar o corpo, a mente e o espiritual, vocês conseguem perceber dentro da vida deles que existe uma força e que o corpo é forte. Então, às vezes, você assiste uma besteirinha aqui ou outra ali, e que você fala é besteira. Mas esses dias a filha colocou um desenho dela e que o menino tinha toda a mágica, o poder e a força de cuidar das pessoas, mas quando ele foi dizer que ele queria aprender a ser, a usar isso mesmo que ele tinha, o que fizeram com ele? Fizeram ele fazer exercício. Ele falou assim: você é um franguinho e você não consegue carregar nada. De que adianta o teu poder, a tua força, se o teu corpo não aguenta nada? O seu corpo precisa ser forte. E aí ele passou por um processo de usar a força do corpo físico para que aquele poder que ele recebeu se sustentasse. Então, quando você vê, por exemplo, hoje um padre que tem uma pregação profunda e que toca o coração de muitas pessoas, ele cuida do corpo, da mente, do espiritual. Ele não negligencia. Ele sabe que ele precisa cuidar do corpo. Ele sabe que ele precisa cuidar do espiritual por meio das orações. E ele sabe que ele precisa cuidar da mente. E por isso que ele tem toda a clareza, porque o corpo só sustenta aquilo que ele está tendo como clareza. Então, hoje eu tenho essa compreensão e sei que eu preciso mudar. Sei que eu preciso trazer mais isso que essa sustentação do corpo físico. Então, todos nós precisamos sempre ter onde está a nossa deficiência. O espiritual, ele vai se manter enquanto você estiver alinhando tudo. O corpo, é lógico que o corpo a gente está falando dos pensamentos que ligam no corpo, mas também do quanto eu permito que esse corpo fique saudável. Mais saudável a ponto, por exemplo, minha avó. Minha avó poderia ser um pouco mais saudável com o corpo, né? Mesmo que ela tenha 97 anos. E ela, para mim, no meu olhar, é perfeita. As pessoas olham para ela e dão 80 anos. Ninguém fala que ela tem 97.
até mesmo pela expressão da face, pela quantidade de rugas que ela possui. Ninguém dá a idade que ela possui. Então, hoje, se ela tivesse um corpo mais saudável, ela estaria andando para tudo que é lado, estaria continuando viajando, como sempre ela fez. Algumas coisas limitou e ela foi limitando ao que o corpo dela entregou a ela. Mas a gente sabe, existem pessoas com 90 e poucos anos que têm o corpo totalmente saudável. E assim deveria ser a nossa busca também. Então, quando a gente vê os santos dedicavam a vida somente à oração, somente à cura. Mas aí o corpo não conseguia sustentar, não conseguia permanecer, porque você exige dele. Então, o poder que é lhe dado por Deus, né? Uma oração que você faz, leva da tua fonte de luz, de energia. Então, se o seu corpo não for forte, quando você fizer uma oração e precisar batalhar dentro daquela oração, muitas vezes o seu corpo vai sofrer com isso. Então, que nós temos a perseverança de entender o quanto precisamos alinhar tudo isso e aonde está nossas deficiências. Não é que nós vamos buscar a perfeição do corpo, fazendo com que o meu corpo seja ah, tão belo, tão bonito, nem nada disso. É que ele seja um corpo saudável que sustente a minha vida. Não, eu não estou pensando só no hoje, mas eu penso ao longo da minha vida. Então, podemos iniciar com essa reflexão, entendendo que os nossos pedidos, as nossas invocações, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu desejo, tem que sempre estar atrelado a algo maior que eu, algo maior que a minha própria vontade e desejo. Que ele seja totalmente voltado para aquilo que eu realmente desejo ao próximo. Então, vamos iniciar na página 11. O Padre sempre diz, eu nunca tinha pensado, né? Que essa oração inicial, ele fala que é um pequeno exorcismo. Então, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Antífona na página 77. Chegamos no nosso 21º dia. São Miguel Arcanjo, nós o veneramos como protetor contra os poderes do maligno. A vós tem confiado Deus as almas das pessoas que têm de formar-se em santidade. Pedi ao Deus da paz para que ponha o inimigo sobre os vossos pés, tão derrotado que já não possa voltar a tentar as pessoas, nem a fazer o dano à igreja. Amém. Salmo 31. Em tuas mãos entrego o meu espírito. No Senhor busquei proteção e jamais ficarei envergonhado. Salva-me em tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Liberta-me depressa.
seja uma rocha firme para mim, uma fortaleza que me salva, porque tu és, para mim, rochedo e fortaleza, e por isso teu nome há de me guiar e conduzir. Tira-me desta armadilha que esconderam contra mim, porque tu és meu abrigo. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, Deus verdadeiro. Detesto os que adoram ídolos vazios. Quanto a mim, eu confio no Senhor. Fiquei alegre e me regozijei em tua misericórdia, pois tu viste minha miséria e conheceste a aflição da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos inimigos, colocaste meus pés em lugar espaçoso. Senhor, tende piedade de mim, pois estou angustiado. A dor consome meus olhos, minha garganta e meu ventre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, nós vos veneramos como protetor contra os contra os poderes malignos. A vós tem confiado Deus as almas das pessoas que têm de se formar em santidade. Pedi a Deus da paz para que ponha o inimigo sobre vossos pés, tão derrotado que já não possa voltar a tentar as pessoas, nem fazer dano algum à igreja. Amém. Palavra de Deus, 2 Timóteo 2, versículo 1 ao 9. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. O que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmita-o a pessoas de confiança, que por sua vez sejam capazes de ensiná-lo a outros. Participe dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado que vai para a guerra se deixa envolver por assuntos da vida civil. Se quer agradar a quem alistou no regimento, assim também o atleta, que não ganha coroa se tiver lutado segundo as regras, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Reflita sobre o que lhe estou dizendo, pois o Senhor lhe dará inteligência em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho. É pelo evangelho que eu sofro, a ponto de estar preso como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Meditemos. Caríssimos, como são felizes e admiráveis os dons de Deus, a vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na franqueza, a fé na confiança, o domínio de si na santidade. Todas essas coisas são acessíveis à nossa inteligência. Quais são as coisas preparadas para aqueles que esperam? O Criador e Pai dos séculos, o Santíssimo, conhece a quantidade e a beleza delas. Nós, portanto, lutamos para sermos encontrados no número dos que esperam, a fim de participarmos dos dons prometidos. No entanto, caríssimos, como acontecerá isso? Acontecerá se a nossa mente estiver fielmente voltada para Deus, se procurarmos aquilo que é aceito por Ele e que lhe agrada, se cumprirmos aquilo que convém à sua vontade irrepreensível, e se seguirmos o caminho da verdade, afastando de nós toda injustiça e maldade, avareza, rixas, perseveridades e enganos, murmurações e maledicência, recusa de Deus, orgulho e jactância, vanglória e inhospitalidade. Clemente Romano, primeira carta aos Coríntios 35. E aqui vem, assim, essa profundidade, né? Como, às vezes, nós encontramos no nosso caminho, caminho que nos faz
nos perder, quanto muitos católicos estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo tem uma brecha, uma porta que faz com que você não tenha consciência, mas tudo está ali dizendo para você qual o caminho que você deve seguir. E é você que precisa decidir se ainda você vai caminhar no caminho que você continua ou se você vai fazer diferente a partir de agora. A ponto de que o nosso coração precisa entender que alguns caminhos vão ser ruins porque existe dentro de uma dualidade aquilo que me desvia e aquilo que me encaminha. A maioria dos caminhos, dos instrumentos, existem dois caminhos. E como eu vou confiar que esse instrumento está totalmente voltado a um único caminho? Então é uma divisão. É como se eu dissesse: existem dois deuses. E eu nunca vou saber quem vai estar me guiando hoje. Porque o meu coração, eu sei que muitas vezes se desvia. Mas por confiança e oração a Deus, eu sei que Ele sempre vai me ajudar a ver com que o meu caminho siga em um único caminho. Um único caminho que é o caminho de Deus. Um único Deus. Então, quando nós utilizamos instrumentos e dizemos, existe a mesa branca, existe a mesa escura, então eu preciso entender, existem dois caminhos. Existe a luz, existe a sombra, então eu preciso dizer, existem dois caminhos. E se tem dois caminhos que ele pode optar, como eu vou dizer para quem eu estou dedicando o meu caminho? Eu preciso observar. Por muitos caminhos que eu andei e caminhei, eu tive muitas percepções de que muitas pessoas, ao adentrar profundamente em alguns determinados caminhos, eles não têm mais opção de volta. Nem se quiser, nem se desejar, eles podem sair mais desse caminho. A ponto, na medida de que eles já entregaram tanto da sua vida para aquilo, que ele não tem opção mais. E se ele o fizer, é uma vida de tormento. Muitos vão dar conta lá na frente. Se você souber o que existe no mundo de possibilidades, vocês não têm noção. E a ponto de podermos ser qualquer coisa. Porque Deus nos deu esse poder quando nascemos, quando Ele nos criou. Só que precisamos entender que este poder, ele é dual desses outros caminhos. E quando hoje eu tenho uma compreensão sobre Deus único, e quando eu vejo esses outros caminhos, o que acontece? Muitos desses caminhos têm a dualidade de Deus. E como eu vou entender e compreender qual é a porta que está se abrindo quando eu estou lá? Eu já vi em oração, em um desses caminhos que eu percorri, exatamente a dualidade. E dentro dessa dualidade, se eu não for a pessoa pela qual existe uma força muito grande interna dentro de mim, eu sou tomada por aquilo que eu sou mais fraco. E quantas pessoas têm força espiritual de uma oração, de, por exemplo, fechar uma porta do inferno? Quantas pessoas têm?
E o que eu quero explicar para vocês é exatamente isso que acontece em alguns lugares, em alguns caminhos. O que eu digo para vocês é porque eu já vi isso. Eu já estive nesse lugar. Eu já vi acontecer. Então, quando eu entendo isso hoje, com a minha consciência de hoje, eu entendo que ali eu estava o tempo todo sendo submetida a uma força na qual eu não gostaria de estar presente. Deus não me pediu para vir nesse mundo para lidar com espíritos, com o espiritual e com aquilo que está no invisível, aonde somente Ele e aqueles que estão com Ele os vê. E nesses caminhos, muitos caminhos que eu entrei, é exatamente isso. E que bom que Ele me deu um tempo de visão, no qual eu pedi para que não visse mais, mas um tempo de visão no qual eu conseguia ver tudo isso. E dentro desse caminho, eu já caminhei em caminhos onde a luz pode caminhar, onde que me foi permitido a experiência, para que eu entendesse que eu não quero voltar. Então, existem caminhos que você vai precisar entender. Será que eu vou ter força suficiente para fazer a luz, sair de lá? Ou será que eu vou ser tomada por aquilo? Então, as pequenas portas, elas sempre iniciam pequenas, mas depois elas são devastadoras na nossa vida, a ponto de que a minha vida não vai conseguir recuperar. Eu digo para vocês isso porque é um caminho que eu caminhei, que eu trilhei, que eu sei. Eu não vou me envergonhar disso porque isso me traz consciência para que eu possa trazer hoje consciência para outras pessoas a não adentrarem em alguns rituais, em alguns movimentos que às vezes, por mais bem que eu faça, eu quero que vocês entendam tudo que precisa ser pago com muito dinheiro ou com o teu corpo não vale a pena. Existem dois tipos de pagamento que tudo isso nos pede, que é o pagamento em dinheiro ou o pagamento do teu corpo. E do teu corpo você vai entender, utiliza o teu corpo para um benefício. Deus não utiliza o teu corpo para nada, apenas para você entender e compreender o qual caminho errado você está caminhando. Ele não pede que você seja um santo que sofra as dores do outro. Ele pede que você seja um santo que sofra a sua dor e carregue conscientemente. E o meio da oração é um dos meios que vai fazer com que você entenda a profundidade que ela se estabelece, a profundidade minha íntima com Deus. E que quando eu vou em comunidade, dentro de uma igreja, e quanto maior a minha fé, quanto maior a minha conexão, mais pessoas são alcançadas pela minha fonte de energia. Mas não porque eu estou querendo ajudá-las, mas é porque eu transbordo isso dentro de mim. E nada mais adentra em mim. Pelo contrário, eu, eu sou aquela que faz com que isso, o de dentro, venha para fora. Esse de dentro vir para fora é o transbordo de mim. É o transbordo do caminho que eu caminhei, é de onde eu estou seguindo e daquilo que eu desejo para mim, para os meus filhos e para todas as pessoas e para a humanidade como um todo. Então eu não vou ser aquele que vai tomar para mim a dor do outro, mas eu vou ser aquela que
transborda a força e a fonte de luz para onde eu caminhar. Mas na terra, sempre na terra, sempre nessa vida. Então, iniciamos agora a ladainha na página 11. Engraçado, né? Não sei por que que veio isso, mas veio. Deus e os seus mistérios. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança no último momento de vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel Arcanjo essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelo da eternidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos para a página 139. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, recordando todos os padres das nossas paróquias, Padre Paulo, Padre Fiore, Padre Bruno, Frei Maurício e todos aqueles que vocês conhecem, coloquem nesse movimento agora de bênção para que todos os padres possam levar a palavra de Deus, para que os caminhos deles sejam abençoados, para que propaguem a verdade e que eles não desviem deste caminho. Abençoe o nosso Papa Francisco, nosso Bispo diocesano, todo o clero, o nosso pároco, as nossas famílias e dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, Maria e José,
santificai nossas famílias e aumentai a nossa fé. Pai nosso, em honra a São Miguel Arcanjo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Pai nosso, em honra a São Gabriel Arcanjo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a São Rafael Arcanjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai nosso em honra a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos, livrai-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Amém. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação do ser humano, escolhestes para o príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo. Tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, e por eles sejamos introduzidos na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Rogai por nós, bem-aventurado São Miguel Arcanjo, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Ó luminares radiosos do céu, exército triunfante da corte celeste, assisti à Santa Igreja e dai-lhe vitória sobre todos os seus inimigos. Ó coros admiráveis da hierarquia celeste, que servis a Deus no céu e na terra, opondo-vos ao mal, fazei com que o bem triunfe em todos os países da terra. Oremos. Deus Pai, eterno e todo-poderoso, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder das chagas de Jesus Cristo, nós rogamos a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que tanto sofrem, aqueles que estão nos hospitais, que precisam do seu auxílio. Rogamos também por aqueles que partiram e não conheceram a Ti, que o Senhor possa trazer a Ele para que eles possam encontrar a luz no seu caminhar. Rogamos também a todas as almas que estão no purgatório e assim que as nossas almas sejam abençoadas pelo caminho do Senhor, para que persigamos todos os dias da nossa vida por esse caminho e persistindo em perseverança junto a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. E colocamos agora também as nossas intenções individuais. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes, para que sobre vossas ordens elas persigam os demônios, combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Temos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ter um feriado abençoado a todos que estão aqui. E também a Nardley, que se deu o feriado no dia de hoje. Que vocês tenham um dia abençoado e que o amor que existe dentro de você se propague. Só nos faz sentido viver quando o propósito da nossa vida é viver um caminho de santidade e propagar aquilo que recebemos por meio deste caminho de consciência. Que possamos também contribuir na vida das pessoas com mais consciência, que possamos abrir este caminho para que outras pessoas também venham a ter a mesma consciência que eu recebo, porque quanto mais consciente eu for, mais livre dos meus apegos e desapegos que eu tenho, das dores que eu causo ao outro e das dores que as pessoas causam a mim porque eu permito. Então, quanto maior a minha consciência, menos julgamento. Quanto menos julgamento, mais um ser santo inicia dentro da minha caminhada. Porque hoje não diz mais respeito ao outro, e sim diz respeito a mim. Eu olho para mim, olho para o que eu me tornei e percebo o que eu era antes para o que eu sou agora. E eu tenho certeza que vocês têm orgulho muito mais do que vocês estão se tornando, do que o que vocês foram, porque ali foi apenas uma história. E que essa história não seja hereditária, que a única coisa que vocês
dê aos seus, seja este amor, essa beleza, a bondade e o Espírito Santo de Deus vivo em você, que isso seja hereditário a todos os seus. E aqui é uma escolha, e toda escolha é definida por nós e por ninguém mais. Então, desejo a todos vocês um lindo e abençoado dia e que sigamos perseverando neste caminho. Às vezes os caminhos podem nos trazer alguns movimentos difíceis, mas isso faz parte para que algo seja visto por nós. É algo que eu ainda não estou vendo. Então, se eu não estou vendo, eu espero, respiro. E se eu não consigo ainda, com os meus próprios olhos, olhar, eu peço a Deus que me deixe que eu veja essa verdade. Sempre entendendo que muitas vezes nós não vamos estar preparados para ela, mas junto com Deus, junto com Jesus Cristo e com o Espírito Santo dele dentro de nós, ele vai guiar os caminhos e permitir que você passe ileso por toda a caminhada que você precisar percorrer. Confie, ore e confie. E observe tudo e a todos. Gratidão, um dia abençoado a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia.